Que bom, né? Começar, boa noite primeiro. Começar a doutrinária depois desse sonzinho agradável. Vamos convidar o nosso companheiro Sabac, Marcelo Sabac. Estou certa? Estou. Que vai nos conduzir na noite de hoje. Ele hoje vai nos falar sobre como atender o nosso mandato de caridade. Vamos pedir ao nosso companheiro para diminuir a intensidade da luz. Elevarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus e buscar sintonizar com os nossos amigos espirituais, com os trabalhadores desencarnados desta seara, que com certeza estão aqui nesse instante a nos assessorar, nos fortalecer. Fortalecer o nosso companheiro Marcelo, que vai nos trazer a palavra na noite de hoje. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Que a vossa paz encontre guarida em nossos corações e que nós possamos, Jesus, buscarmos a cada instante sermos melhores do que já podemos fazer. Que a vossa paz nos envolva e que o vosso amor seja constante em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, boa noite, mais uma vez. E aí, tudo bem? Vamos hoje dar continuidade, né, às nossas atividades de segunda-feira, sempre com esse propósito de estar buscando, através dos postulados espíritas, da fundamentação espírita, dos recursos que o Espiritismo fornece para a gente, sobretudo de 1857 para cá, com as diversas obras e as diversas atividades que a gente tem aqui no centro, para a gente pensar esse nosso existir, tá? Esse nosso existir que, apesar de breve, né, dura aí em torno de, em média, né, de 75 anos, é extremamente importante para a gente ter um êxito na nossa caminhada que extrapola esse existir. Certo? A nossa vida não está só formada por essa vida atual. A nossa existência, ela ultrapassa essa vida atual. Ela antecede essa existência que nós estamos aqui agora no corpo físico. E ela vai também continuar quando a gente não estiver mais aqui no corpo físico. Então, eu costumo dizer que o Espiritismo tem oferecido assim, recursos valiosíssimos para a gente entender esse existir, que não é nada simples, não é nada fácil, tá? Mas a gente juntos, conversando, organizando, pensando junto, a gente vai conseguir ter bons resultados, tá certo? E hoje a ideia é a gente falar dessa temática aqui, ó. Como atender nosso mandato de caridade, certo? Como atender nosso mandato de caridade. Construindo uma ontologia a partir da caridade, tá? Eu gosto de dar um subtema para a gente ir fazendo um direcionamento na reflexão, na nossa forma de pensar, para ir dando um encaminhamento, para ver se nesses breves instantes, nesses 50 minutos, a gente sai com uma ideia mais ou menos organizada na nossa cabeça, para a gente dar continuidade às nossas reflexões e nossos estudos, tá? Não há nenhum interesse em esgotar o tema, não há pretensão disso, até mesmo porque essas temáticas elas vão muito mais além do que a gente possa imaginar, mas a ideia é a gente trazer uma provocação para a gente em casa, no dia a dia, né, Melry? Nos nossos momentos de reflexão, ter subsídios para pensar essas temáticas. Bora lá. Então, para a gente entender primeiro o que eu estou querendo dizer, construindo uma ontologia a partir da caridade, bora entender que palavrinha é essa, tá? O que significa, Marcelo, esse negócio aí de ontologia? Bom, eu vou dar uma definição, vou trazer aqui uma ideia para a gente pensar bem sucinta, tá? Porque daqui a pouco tem algum filósofo aqui e vai dizer, não é só isso daí não, você está falando, mas isso vai muito mais além. Isso vai mais além, mas por hora, para as nossas reflexões de hoje, a gente vai ficar com essa definição aqui, ó. Ontologia é o ramo da filosofia
que estuda a natureza do ser, da existência e da própria realidade. Certo? Essa palavrinha é muito mais antiga do que o Espiritismo. Aristóteles já usava ela muito tempo atrás, com esse propósito, tá? De estudar a natureza da gente. Qual é a nossa natureza? Você lembra que eu falei nesse instante que o nosso existir não está restrito a esse momento daqui e agora? Isso significa dizer que a nossa natureza é um conjunto, perpassa por um conjunto de existências. Conjunto de existências, que vai muito além dessa aqui agora. Mas para a coisa não ficar tão complexa, vamos ficar com a nossa vida aqui agora, por enquanto. Tá? Então a ontologia lá atrás já se preocupava, qual é a natureza? Qual é a sua natureza, Maria? Qual é a minha natureza? Qual é a nossa natureza? A natureza da existência e da própria realidade. Ela vem, a palavra é formada do grego ontos, que significa ser, e logia. Logia é estudo, né? E engloba as questões gerais relacionadas ao significado do ser e da existência. Então, de uma certa forma, hoje, nessa noite, a gente vai fazer um trabalho audacioso de pensar a caridade como uma forma de existir, como algo pertencente à nossa natureza, certo? Vamos tentar fazer essa reflexão. Poxa, peraí, é isso mesmo? A caridade, ela faz parte do nosso existir? Isso é construído? Certo? É o que a gente vai refletir hoje. Lá no livro Ave Cristo, que foi um dos livros que eu peguei para pensar esse nosso mandato de caridade, Emmanuel começa trazendo logo na introdução um texto que eu achei que vai servir para o nosso propósito de hoje. Essa nossa ideia de pensar o que é que esse mandato de caridade significa, o que é essa caridade, como é que isso pode representar o nosso existir, formar a gente. Emmanuel traz um texto, não é muito grande não, eu preferi reproduzir ele todo, para a gente entender um pouquinho. Ele diz o seguinte: hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. Essas palavras que estão grifadas aí, foi eu que grifei, para servir de guia para a nossa reflexão, tá? Então a gente vai pensar mais detidamente nessas palavras que estão grifadas. E ele continua dizendo o seguinte: o Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo conluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia, entre os homens quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inovidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Então, assim, a gente separou esse trecho lá do livro Ave Cristo para a gente se guiar nessa reflexão sobre esse mandato de caridade nas nossas vidas, e essa caridade como elemento constitutivo ou construtor ou ontológico da nossa existência, de nós enquanto seres, tá? Imortais.
A primeira coisa que Emmanuel chama a atenção lá na década de 50, quando ele trouxe essa mensagem para o Chico Xavier, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente vive uma organização social em decadência. Tanto antes, esse antes ele está se referindo a mais ou menos o período 200 anos depois que Cristo encarnou. Tanto antes, tanto naquele período, quanto nos dias atuais. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente pode... tudo bem, vamos partir desse princípio, tá? Que a nossa organização social, a maneira que a gente organizou as instituições, as relações que a gente estabelece um para com o outro, dentro de casa, com a sociedade, ela está precisando melhorar. Ok. De fato está precisando melhorar, né? Se já tivesse tudo bem, a gente estaria aqui fazendo outro tipo de reflexão. Aí eu fiquei pensando, bom, eu vou lá na base da gente, né, que é uma base formidável para a gente pensar isso, e na pergunta 913, Kardec se preocupa com isso. Tá? Não é novidade para muitas pessoas, essa pergunta 913, e ela também vai servir para a gente pensar hoje esse mandato de caridade, tá? Kardec pergunta o seguinte: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Radical aqui não tem o sentido que geralmente a gente dá a essa palavra, que é extremo, de extremismo. Radical tem sentido aqui, tem o sentido original da palavra, que é raiz, profundidade. Então, qual é o que a gente pode considerar como mais profundo entre os vícios e essa associação que eu estou fazendo aqui, ó, que tem promovido uma organização social que precisa ser revista? O que seria? Aí eles respondem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Então aqui eu começo a fincar nossa primeira categoria, ou nossa primeira ideia, para a gente pensar o nosso mandato, como podemos relacionar essa questão da caridade com a gente, com o nosso existir. A primeira ideia que a gente vai fixar aqui é isso: olha, existe um egoísmo, ou algo entre os vícios que está produzindo essa decadência, e esse aqui é o vício mais profundo, já que ele é radical. O mais profundo, é aquele que está mais enraizado. A raiz é a que sustenta toda a árvore, né? Toda a planta. Então lá naquela raiz a gente tem, conforme os espíritos, o egoísmo, certo? E também vale lembrar o seguinte: a ideia não é trazer verdades absolutas, tá? A proposta aqui é a gente trazer uma possibilidade de reflexão. Para mim, já disse várias vezes e continuo dizendo, a proposta que o Espiritismo traz é uma das mais fabulosas que eu já vi. Não vi todas, mas já vi várias. Por conta do nosso trabalho, né, de ter que fazer as apresentações e tal, os grupos de estudo, já vi várias. O Espiritismo, para mim, continua. E é justamente aí, ó, que eu vou pegar, nessa base que eu vou pegar essa explicação e vou tomar isso como referência. E estou convidando todo mundo para pensar nisso. Pumbas, existe uma raiz, que é o egoísmo, que isso está produzindo uma organização social decadente. E quem produz a organização social somos nós, né? A gente que escolhe, a gente que delibera, a gente que decide, em dada medida, como a gente vai organizar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa sociedade. Certo? E eu estou tomando como princípio que o egoísmo tem sido um problema para essa organização. Certo? Para a gente saber também direitinho, pô, tudo bem, Marcelo, é egoísmo, mas o que é mesmo egoísmo? Qual é o significado? Isso significa o quê? Fui lá para o dicionário, né, e a gente tem o seguinte: o que é o egoísmo? É o amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Primeira definição. Segundo, exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo.
Tá? Então, essa nosso estado de pensar exclusivamente em si tem produzido esse vício que os espíritos trouxeram no livro dos espíritos como o principal causador, ou o mal que está na raiz de vários outros males, de vários outros problemas. Tá? Então vamos pensar que esse amor exagerado a nós próprios, em detrimento do outro, e um exclusivismo que torna a gente o centro do mundo, na nossa cabeça, né? Na nossa psique, tem sido altamente problemático. Certo? Tem sido altamente problemático. Bom, se ele é um problema, vamos pensar a solução. Que a proposta hoje na palestra, ela tem uma proposta bem prática. Quando a gente coloca assim, como, está reivindicando uma dimensão prática das coisas, né? Como atender a nosso ímpeto, a nossa necessidade de caridade, né? Então, se eu tenho o egoísmo como um problema, eu vou procurar o contrário dele, né? E qual que é o antônimo, ou o contrário do egoísmo? O contrário do egoísmo são todas essas palavrinhas aqui, ó. Ou todas essas virtudes, ou todas essas ações. Certo? Altruísmo, abnegação, beneficência, caridade, desambição, desapego, desapegamento, desinteresse, desprendimento, entrega, filantropia, renúncia, generosidade, longanimidade, magnanimidade, alocentrismo. Mas claro, a gente não vai trabalhar tudo isso, porque é muita coisa, né? Hoje a gente vai ficar com um antônimo do egoísmo apenas, tá? Que, de certa forma, tem a ver com todos os outros, certo? Hoje o nosso foco é pensar aqui a caridade como o principal contrário, o principal antônimo desse egoísmo que tem, segundo os espíritos e segundo as nossas reflexões de hoje, sido um dos grandes problemas para a gente existir. Ou sido um dos grandes causadores, segundo a relação que a gente está fazendo com o livro de Emmanuel, da produção de uma sociedade decadente. Certo? Só estou revisando para a gente não perder a ideia, tá? A gente está vivendo desde antes, como nos dias atuais, uma sociedade decadente que tem produzido uma série de problemas, a gente precisa superar. E para a gente superar isso, a gente precisa encontrar uma causa, né? Para não ficar assim, tentando resolver tudo e não resolver nada, ou ficar tirando para tudo quanto é lado. Tá? Vamos ser mais assim, tipo o arqueiro, né, que tem aquele alvo para ele acertar, e ele vai estar sempre procurando aquele foco central ali para atingir a sua flecha. Então, o egoísmo é um dos males raiz, produtor de todos os outros, né, segundo o que trouxe aqui os espíritos, tá? Estudai todos os vícios e vereis que no fundo existe egoísmo. E qual que seria então o antídoto para isso? O contrário. O contrário dele. Qual que seria então o contrário para esse egoísmo? Para a gente pensar hoje é justamente a caridade. Tá certo? Tá beleza assim? Até aqui? Eu pensei aqui o seguinte, ó. Para a gente começar a dar uma ideia mais prática, mais concreta dessa caridade, tá certo? Eu coloquei aqui 3 razões ontológicas para a construção da caridade. Lembrando que o que é ontológico? Aquilo que é do ser, tá? E aí eu estou fazendo uma licençazinha, porque, peraí Marcelo, se é do ser, como é que você está dizendo que vai ser construído, tá? Se a ontologia estuda aquilo que já é da natureza do homem, por exemplo, comer. Comer é ontológico ao homem, ao ser animal. Porque ninguém, né? É uma condição da sua existência você comer. Só que assim, eu estou falando também que construir algo que não existe vai passar a existir. Por isso que lá no início eu disse, olha, a gente vai fazer uma proposta audaciosa que é pensar algo que ainda não existe como algo inerente ou algo que pertence ao ser humano.
Tá? Como o Melry falou, tem até gente que já faz a caridade, mas tem egoísmo ali. Tem vários tipos. A gente vai ver um pouquinho aqui. Mas a gente vai tomar como princípio que essa construção faz parte do nosso existir. Tá? Por quê, Marcelo? Você está dizendo que faz parte? Por 3 razões que eu separei aqui. Primeiro é porque ela é contrária ao egoísmo. Como falou o colega ali. Né? Ela é o oposto. E a gente trabalha muito, mas se você tem um problema, vamos pensar na solução. Né? Se você tem uma moléstia, vamos pensar na cura, tal. Então, a primeira razão é que ela é contrária ao egoísmo. E o egoísmo a gente viu que ele é uma raiz de vários males. Tá? A segunda razão para a gente pensar essa questão da caridade está lá no livro que eu peguei como referência, o Ave Cristo. Quando Emmanuel, lá na década de 50, fala através de Chico o seguinte: a obra do Senhor, ou quer dizer, aquilo que a divindade, o plano da luz pensou para a gente ter uma vida feliz aqui na Terra, ele não pode se dar sozinho. Tá? Não vai haver nenhum movimento unilateral, como inclusive muitos dizem por aí. Ele prerroga recursos, pede combustível, são as palavras lá de Emmanuel, reclama boa vontade, requisita braços humanos e clama pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, não dá para a obra do Senhor acontecer da noite para o dia através de qualquer força sobre-humana. Tá? Essa construção ela vai ser feita de forma conjunta. Certo? E o livro, ele vai todo falar, muitas passagens falar disso. Só que assim, eu estou querendo dizer que a obra do Senhor, para esse estado de a gente sair daquela sociedade que está em estado degradado, que não está legal, fazer algo melhor, essa ação é conjunta. Ela é conjunta e uma terceira razão, que diz o seguinte: sendo Jesus nosso modelo mais profundo, ou nosso modelo radical, isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos, servir ao próximo é uma grande referência para a nossa constituição enquanto ser imortal. Certo? Eu trouxe 3 razões para a gente, ontológicas, ou seja, que a gente está determinando como pertencente ao indivíduo, pertencente a gente, para construir essa ideia ou essa virtude da caridade. E agora de tarde estava me lembrando de uma quarta, que já estava pronta, não deu tempo de colocar aí, é que também tem o seguinte, né? Ninguém vive sozinho, né? Ninguém vive sozinho. Toda hora, todo instante, a gente está precisando de alguém para viver, né? Nem o Robinson Crusoe da história, em quadrinho tão famoso, né? Conseguiu viver sozinho. Ele pega um coco, é um cara que naufraga numa embarcação, vai parar em uma ilha deserta e fica lá durante muitos anos. Ele não consegue viver sozinho, porque ninguém consegue. Ele pega um coco e cria um personagem no coco, bota lá, desenha um olho, uma boca, e começa a dialogar com aquele coco. E tem uma relação como se fosse de uma pessoa para com a outra. Porque é ontológico da gente precisar do outro. Tem outros seres do reino animal que a mamãe pare, né? Sei lá, o pintinho já sai ciscando. Ele sai por ali, o peixe se manda, vai. Mas a gente, se a gente nascer aqui agora, se ninguém pegar, se não tiver outra pessoa, em instantes a gente morre. Não é assim? Morre, não tem jeito. Para a gente viver no corpo físico, precisa do outro. A nossa ideia é um pragmatismo, tá? Tem a ver com a praxis, tem a ver com algo prático. E isso eu achei bacana da proposta. Como é que a gente vai atender isso? Já fincamos 2 pontos aqui, que o egoísmo é um problema e que o contrário dele é uma solução para a gente. Aliás, até 3. Essa caridade deve fazer parte do nosso existir. Deve fazer parte da gente enquanto indivíduos. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, pensando nisso, para trazer essa coisa mais prática,
eu pensei o seguinte, olha, como Maria falou, né? A gente está aqui, certo? Praticamente nós estamos aqui, tá, Melry? E todo mundo, no egoísmo. Mas o nosso foco é chegar aqui, tá? E para isso, eu pensei em 4 tipos de caridade que a gente pode refletir. Que a gente pode levar para casa para ver onde a gente se encaixa e como é que a gente vai desenvolver ela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todos os lugares que a gente esteja. Pensando, eu descobri que tem um tipo de caridade que eu chamei de caridade com ostentação. Certo? Tem um tipo de caridade que é essa nossa capacidade que é o contrário do egoísmo. Se o egoísmo é pensar somente em si, a caridade sendo o contrário é você pensar no outro, tá? Pensar nas outras pessoas. Tem esse tipo de caridade aqui, ó, que ela é aquela que vê nos necessitados uma oportunidade de benefício próprio, um retorno de curto, médio ou longo prazo. Certo? É interessante. É interessante porque a gente precisa progredir e vai progredir. Isso é uma determinação da legislação universal. Está inscrito. Isso também é ontológico. Ó, outra coisa que faz parte da nossa essência enquanto indivíduos. Progredir. Tá? A gente nasce simples e ignorante e vai caminhar para a complexidade e sabedoria. Certo? Ao longo das várias encarnações, das várias experiências. Então, a caridade com ostentação é aquela que a gente vê, ó, uma necessidade, vê nos necessitados uma oportunidade de benefício próprio, um retorno de curto, médio ou longo prazo. Geralmente são os políticos que gostam dela, os artistas, pessoas com segundas intenções. Né? Ele vai lá e faz questão de aparecer na foto porque fez aquilo em prol de alguém. Ok, é uma caminhada. Ainda tem esse, né? Mas aí não chega nem a entrar. Esse que não fez, Melry, nem chega aqui, ele está aqui ainda. Eu estou falando aquele que já deu um passinho, vamos pensar nessa progressão aqui, ó. Já deu um passozinho e já vai lá, ó. Eu vou aproveitar aquela galera que está ali passando necessidade, vou lá e meu nome todo mundo vai me ver como uma pessoa boa, que faço caridade, que beleza. Tem um outro nível de caridade, que é aquela caridade por obrigação, certo? É aquela que foi oferecida por outras pessoas e diante da posição que ocupamos no grupo, nos vemos impelidos a atender. Geralmente, isso aqui em linhas gerais, tá certo? Participantes de grupos religiosos, de ação social, de grupo comunitário, etc. Vai ter o bazar do Cetrasque. E aí, ó, eu venho para ajudar no domingo de manhã. Por fora você, tô colado, beleza, mas por dentro você tá, domingo de manhã, velho. Né, Melry? Olha, se Deus está vendo, eu me lembro de minha avó. E eu ficava assim, poxa, ficava procurando como é que ele tá vendo as coisas que eu tô fazendo aqui quando eu era criança. Né, Melry? Por exemplo, essa é aquela por obrigação. Você vem domingo de manhã, sorrindo para todo mundo, faz o trabalho de boa, ok. Você está trabalhando, sem dúvida. Tem aquela caridade sem ostentação. Repare que eu estou subindo aqui a escala porque isso vai progredindo, tá vendo? Eu pensei em estágios progressivos, para a gente ir ampliando a nossa capacidade, né, de se envolver com essa virtude. E na medida que a gente está se envolvendo com essa virtude, a gente está transformando aquele egoísmo, tá? Porque os dois não convivem plenamente. Em momento de transição, eles vão estar lá, se embatendo, mas em plenitude não. Essa caridade sem ostentação é aquela que o sujeito, por si mesmo, sente a necessidade de ajudar, sem exigir retorno ou benefício em troca. Certo? Pessoas interessadas, quem são essas pessoas? Pessoas interessadas na caminhada espiritual, que já começam a entender a relação espírito-matéria, matéria-espírito. Tá? Você já não
Não tem interesse nenhum em que as outras pessoas vejam, naquele retorno que você vai ter. Você até sabe que tem, que, pô, isso é legal, você está fazendo uma coisa... Você vai se conectar com boas energias, com boas presenças, ok. Mas isso não é o que te move. Não é o que te move. E aquela que a gente vai... Quando estiver lá, já vai estar bem bam, que é que eu chamei de abnegação. Abnegação, ou aquela assunção, aquela assimilação da virtude, que o companheiro falou, que é o antagônico do egoísmo. É caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa, de um princípio. Dedicação extrema, altruísmo. Certo? Essas pessoas, eu penso, podem ser essas aqui, ó, as mães, certos religiosos e pessoas que já compreendem melhor a finalidade de uma encarnação. Eu ficava sem entender como é que minha mãe, por exemplo, deixava... Minha mãe pensava geralmente em 3 pessoas. Primeiro os filhos, depois os filhos e terceiros filhos. Claro que isso também é um problema, tá? Mas eu ficava besta, que capacidade é essa de estar sempre pensando na gente? Como é que a mãe pensa tanto assim no filho? Eu não sei. Maria fica brincando comigo, dizendo que... Né, Melri? Quando eu fico vendo, pô, vocês são doidos, né? Vocês passam por tantas coisas, tanta... Enfim, essa capacidade de desprendimento, de se doar, olha, o meu existir está até em segundo plano. Jesus está por aqui, né? Ou acima disso, né? Compreende melhor a finalidade de uma encarnação. Qual é a nossa finalidade aqui agora? Tem uma série de questões. Se a gente for abrir aqui, em algum momento a gente vai saber, não por agora, mas vai saber, vai poder olhar melhor para esse roteiro, esse planejamento, e a gente vai começar a ver qual foi o propósito de estar aqui, nessa família, nesse bairro, frequentando aquele centro, frequentando aquele trabalho, andando naqueles círculos de amigo. Mas quando a gente começa a compreender, melhor, isso tem a ver com a prática de abnegação. Certo? Marcelo, qual dessas 4 aqui você acha que é legal a gente fazer? Todas. Todas. Quem já consegue... Eu acho que a gente precisa sair daqui. Daqui a gente precisa superar. Certo? E, claro, não estou ignorando que isso não é fácil. Não é fácil, porque aqui é que nós estamos. Nós estamos nessa fase aqui. Se não estivéssemos, o mundo não estava precisando vir seres de outros planetas, de outra galáxia para encarnar aqui agora, para ver se a gente vai. Não precisava estar vindo um planeta para receber as pessoas que não estão conseguindo se superar, que não estão conseguindo ter compatibilidade com o novo estado que a Terra está chegando. Então, a coisa está precisando, de fato, melhorar. Então, nós estamos aqui, mas a gente pode caminhar. Tudo bem se você está fazendo a caridade visando o benefício próprio. Você começa assim. Logo, logo você vai perceber, poxa, esse negócio de ficar só tirando proveito. Você vai começar a ver outras pessoas nesses meios que não estão interessadas, que estão fazendo uma caridade sem ostentação. Você vai chamar elas para fazer parte da foto. Ela, não precisa não. Não, aqui tá bom para mim. Mas você também não ajudou a limpar, arrumar, a trazer. Não, mas tudo bem. Isso não importa. Uma foto que vai sair no jornal não é o meu interesse. Você começa também, se você está aqui, você está fazendo porque tem alguém, que bom que tem alguém. Venha porque tem que limpar o salão, que bom. Não tem alguém chamando a gente para... Que larga aquele negócio lá. Se você está fazendo por obrigação também. Se você já está aqui, beleza. Já não reivindica. Se você está aqui,
já está caminhando, está começando a se interessar por isso aqui, ótimo. Tá? Ótimo, porque o nosso propósito é um propósito de superação. O propósito aqui é a gente tentar mais ou menos, eu tentei que era 4 categorias para a gente se ver onde é que está e onde é que quer chegar, porque a gente precisa chegar. O nosso trabalho é pensar que aqui nós estamos e aqui a gente vai precisar chegar. E vai precisar chegar. Se você quer chegar por aqui, para daqui você vir para cá, para daqui para cá, ou se você quer tentar dar esse salto, ou você quer tentar vir para cá, ou você já quiser tentar dar um salto, acha que está tranquilo, vambora trabalhar, vambora fazer, tá? Faça por obrigação, que um dia você vai fazer por coração. Até por obrigação, faça, venha, tudo bem. Não é a energia que a gente quer, mas venha. Venha porque não vai estar só você aqui contrariado, vai ter pessoas que estão aqui super afins, super de coração aberto, você vai se deparar com essas pessoas. Então, comece a fazer por obrigação, que um dia você vai fazer por coração. A gente brinca assim, né? Tem esse refrão, para trazer a utilidade que é a gente... Porque assim, não vai dar para você dizer, não vou fazer, eu vou continuar egoísta. Não dá, cara. Está perdendo tempo. Está trazendo para si uma série de infortúnios, de tristeza, que nem você, mais cedo ou mais tarde, você vai pedir socorro, não vai aguentar. Não vai aguentar. Emmanuel vai dizer o seguinte, há chamamentos do Senhor em toda parte. Quando a gente fala em caridade, a gente vai pensar em coisas grandiosas, né? Muitas vezes, né? O Maria estava me chamando a atenção, a gente conversando ontem, lá no grupo. Mas a gente pode exercitar, uma palavrinha que era até para ter colocado aí, exercitar esse contrário do egoísmo de várias formas. Várias formas. Se a gente vive em um mundo que ainda está de provas e expiações, onde o mal reina, como está lá no Livro dos Espíritos, o que não falta é momento para a gente ser caridoso, para a gente ser altruísta, sem a necessidade de você fazer algo grandioso. Eu vou finalizar com um vídeo, já, que é de uma instituição religiosa, mas eu achei fantástico como ele faz a associação entre as necessidades que estão no nosso dia a dia e Jesus. Tá? A gente vai ver, estou finalizando. Tendo Jesus como referência e tomando a decisão de construir-nos altruístas, não faltará oportunidade para sermos caridosos em qualquer nível. Não precisa ir longe. Dentro de casa, quando você vai tirar sua comida, quem mora com um bocado de gente, eu não estou livre disso, que eu moro sozinho, eu pego a quantidade que eu quiser. Você, né, Camila? A grande família, né? Tem dia que tem 15 pessoas lá. Muita gente. Quando você vai tirar, você pensou nos 14? Tem dia que tem 15, eu já contei. Caramba, hoje tem o tio, a prima, não sei quem. 15? 15. Todo mundo na mesma casa. Você pensa nos outros 14? Antes eu não pensava, agora eu penso. Você caminhou. Você foi caridoso naquele instante, naquela dimensão micro, dentro da sua própria casa. Porque, Emmanuel diz o seguinte, há chamamentos do Senhor em toda parte. Toda parte, aqui agora, aí na rua, no nosso trabalho, em casa, no clube que a gente frequenta, no círculo de amigos, em todos os lugares. E assim, pessoal, podemos ser como Jesus hoje, agora. Marcelo, que audácia! Que audácia é essa, ser como Jesus? E aí é que o vídeo vai entrar para mostrar para a gente, que eu achei fantástico. O vídeo dessa... No final, esqueci agora, no final tem o nome da religião. Achei fantástico o que eles fizeram. Tá? É audacioso, sim. A proposta do Espiritismo é uma audácia. É muito audacioso você acreditar que você vai ter outra vida, por exemplo. É audacioso você acreditar que tem pessoas, essa quantidade de pessoas aqui encarnadas e tem uma quantidade de pessoas desencarnadas aqui agora, assistindo, sentado aqui, em pé do meu lado, sei lá, eu não vejo. Mas às vezes, depois o pessoal chega, Marcelo, tinha tal pessoal do seu lado, estava assim assado, disse, já sei quem é, fulano.
De vez em quando a gente fala lá na mediúnica, lá no Chico, no Centro Espírita. Essas coisas não são fáceis não, pô. De se acreditar não. Isso é uma construção, é uma audácia. Aquela pessoa que tem aquela mediunidade mais intensa, menos mal. A gente que não tem vai para o livro, mas ainda assim. Então, se é para ser audacioso, vamos embora ser. Podemos ser como Jesus hoje, agora. Porque Emmanuel diz para a gente, tem oportunidades em todo lugar, em toda parte, tá? E aí eu vou finalizar com um vídeo, para a gente ver um pouquinho como é que a gente pode, nos micro detalhes, nos micro espaços, nos momentos mais assim, fúteis, né? Mas a gente está construindo algo importantíssimo para a gente. Primeiro está combatendo aquele egoísmo lá, que é a raiz de todo o mal, que tem ainda atrapalhado uma vida plena. A gente ainda não tem ideia do que a gente pode. Nem eu que estou aqui falando. A gente pode muito mais do que a gente pensa que pode. Eu comecei a aprender isso com yoga. Quando eu pensava que eu não... eu olhava assim, essa posição nunca vou fazer. Daqui a pouco, aos pouquinhos, treino, tempo, estudo. Aí eu lá fazendo a posição, eu já fazendo respiratório, eu meditando. Aonde que eu vou ficar 30 minutos meditando? Não conseguia ficar 1 minuto. Tempo, prática, 130 minutos. Pô, já passou. Então assim, a gente não tem nem ideia do que a gente pode. Tá certo? Mas, se a gente começar a ir reduzindo essa ação do egoísmo na gente, a gente vai começar, a construir essa divindade na gente, tá bom? Eu vou botar aqui. E aí a gente vê. Se você quiser apagar, quem é que está ali é Lima, né? E depois já passar para o passe. Eu finalizo aqui, tá certo, pessoal?